Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de alegria, dia de aula de geometria. E aí, como vocês estão? Uhul. Tudo bem? Vamos lá, então. A gente hoje vai dar aula 5. A gente vai falar de lei de senos, lei de cossenos. A gente vai falar de um teorema bem importante, que é o teorema de Pitágoras. E também a gente vai ver mais a fundo aquele círculo trigonométrico que a gente falou um pouco na aula passada. Então, vamos lá. Relembrando um pouco aqui da aula passada, a gente tinha visto os conceitos, né, sobre triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo que tem um ângulo interno de 90 graus, isso a gente já tinha falado também. Para quem não lembra, os dois lados menores do triângulo, que são esse e esse, são chamados de catetos, e eles têm nomes diferentes. Quando a gente está, por exemplo, pensando nesse ângulo aqui, esse cateto para o qual esse ângulo está olhando é chamado de cateto oposto, e o cateto que está aqui pertinho do ângulo, digamos, do lado dele, é cateto adjacente, ou, se vocês quiserem, podem chamar de cateto colado também, mas o nome correto, mais formal, é cateto adjacente. O maior lado do triângulo é esse aqui, né, chamado de hipotenusa, e é isso. Aí a gente também tinha falado da tabelinha com os valores dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente, né? As relações de seno são cateto oposto sobre hipotenusa, voltando lá no triângulo, então pensando nesse ângulo aqui, como eu tinha falado antes, o seno seria então esse cateto aqui, o valor desse cateto sobre o valor dessa hipotenusa. O cosseno desse ângulo, de novo, seria esse cateto, que é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo aqui seria o cateto oposto, que é esse, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui. Beleza? Aí tinha umas outras formulinhas que não são tão usadas, mas é bom vocês terem conhecimento, que é a cossecante, que tem um macetinho que pode ajudar vocês. Cossecante tem um S, né? Então é 1 sobre seno. Aí a secante tem um C, então é 1 sobre cosseno. E a cotangente, que é 1 sobre a tangente. Também lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Então, um exemplo, se ele pede o valor da tangente de 45, vamos ver aqui na tabelinha. Seria o valor de seno de 45 sobre o cosseno de 45. Quando a gente faz essa divisão, dá 1, né? Então, é o valor que está aqui embaixo. E aí, para essa tabelinha, que são os valores que vocês já devem saber de mente, né? Tem aquela musiquinha lá, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza, e tudo isso aqui foi só um relembrando aí da aula passada. Agora a gente vai começar de fato a aula dessa semana, que é para falar do círculo trigonométrico. Para isso, vamos primeiro relembrar umas coisinhas aqui. Esse círculo tinha um raio de 1 metro, né? Na verdade, metro não, só um mesmo, não tinha unidade de medida. Falei besteira aqui. Nele a gente vai conseguir tirar os valores de seno e cosseno. E para quem não lembra, tinha aqui o primeiro quadrante que vai de 0 a 90 graus, o segundo quadrante vai de 90 a 180, esse aqui. O terceiro quadrante é esse, que vai de 180 até 270, e o quarto quadrante é esse, que vai de 270 até 360. Aí também, relembrando, o eixo em pé, que é o eixo sem sono, é o eixo dos senos, esse aqui. E o eixo deitado, que é com sono, é o eixo dos cossenos, esse aqui. Aí da parte da metade para cima, pensando no eixo dos senos, é positivo, metade para baixo é negativo. E nos cossenos, da metade para a direita é positivo, da metade para a esquerda é negativo. Agora vamos lá, vou mostrar aqui uma apresentaçãozinha para vocês verem como vocês sabem os valores de seno e cosseno de ângulos mais diferentes, digamos. Vamos lá.
começando aqui. Eu primeiro vou ter esse círculo sem nada, né? Eu não sei ali quais são os valores nem de seno, nem de cosseno, nem quais são os ângulos, ainda não sei nada, só tem esse círculo em branco aqui. Aí beleza, vamos começar a preencher, né? A gente começa assim, mas não pensando em nada de teoria, só vamos colocar lá o que eu falar. A gente vai seguir aqui a ordem do eixo, né? A gente segue uma ordem de números crescentes. Então, vamos colocar aqui nas linhas 1, 2, 3, foi o que eu coloquei. Só foram os números, ainda não sei nada de teoria. Então, 1, 2, 3. Agora, indo para o lado negativo, pensando lá no eixo cartesiano, começa do menos 1 aqui, daí vai aumentando quanto mais eu vou para a esquerda. Então, fica menos 1, menos 2, menos 3. Beleza? Então, o que eu fiz até agora foi só colocar os números na ordem crescente. Então, foi 1, 2, 3 para o lado direito, e para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza. Agora o próximo passo, que é, vou dividir tudo por 2. Então, coloquei lá os números que eu tinha, todos divididos por 2. Agora vamos pensar naquela musiquinha. A musiquinha falava que a raiz ia no 3 e no 2, certo? Então vamos fazer isso aqui também com os números que a gente já tem. Vamos colocar a raiz no 3 e no 2 no numerador. No denominador não vai raiz. Então beleza. Tenho raiz no 3 e no 2. Eu já preenchi então os valores de cosseno, certo? Agora vamos começar nos do seno, seguindo o mesmo raciocínio. Eu coloco na parte de cima, indo na ordem crescente, 1, 2, 3, e para baixo, que é a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3. Depois disso, eu pego, divido de novo tudo por 2. E de novo, lembrando na musiquinha, eu coloco raiz no 3 e no 2. Então, tem raiz no 3 e no 2, certo? Beleza. Com isso, a gente já completou os valores possíveis de seno e cosseno. Agora falta a gente colocar os ângulos, beleza? Vamos lá. Primeira coisa. Um círculo tem 360 graus, certo? Para dar uma volta completa, eu andei 360 graus. Vini, acho que cortou. 360 graus. Opa. Então deixa eu voltar aqui. Para mim dar uma volta completa num círculo, eu ando 360 graus, certo? Quando eu saio aqui do zero e ando tudo aqui, eu andei 360 graus. Então, se 360 graus é tudo, quando eu ando só metade, eu andei 180, certo? Então, 360 dividido por 2 dá 180. Estou aqui na metade. Então, para mim dar meia volta, eu andei 180 graus. Agora, pensando na metade da metade, que seria metade de 180. Eu divido 180 por 2, vou para o 90, certo? Então, vem para cá 90 graus. Do 90 graus, eu volto para o zero, certo? Beleza. A gente tem aqui o 90 e o 180. Na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Do 180 até o 360, eu tenho 180 graus, certo? Então, eu tenho que pegar e dividir esses 180 graus na metade, que vai dar 90. Só que como eu já estou partindo aqui de 180 graus, eu tenho que somar 90 graus aos 180. E quando eu faço essa soma, eu tenho 270 graus, eu venho para cá. Então, beleza. Eu dividi em 4 partes iguais, que são os 4 quadrantes que a gente tinha falado lá. Agora eu vou começar uma divisão um pouco mais detalhada. Eu tendo dividido aqui em 4 partes, eu posso dividir cada parte pela metade, certo? Então, se eu ia do 0 até o 90, eu posso dividir do 0 até o 90 na metade. Então, vai ser 45, que é o que está aqui. Aqui também, eu ando 90 graus, certo? Para ir do 90 para o 180 é 90 graus. Dividindo isso no meio, vai dar 45. Então, como eu comecei aqui partindo do 90 graus, quando eu somo 45 para andar a metade, eu venho para 135 graus. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, do 180 até do 180 até o 270 eu tenho 90 graus.
dividindo esse 90 por 2 para andar a metade, eu vou somar 45 graus a 180, certo? Então, vem aqui para a metade, que é 225. E aqui é o mesmo raciocínio também, de 270 até 360 eu ando 90 graus, mas como eu quero andar só a metade, eu vou dividir o 90 por 2, que dá 45. Então, soma aqui, partindo do 270 mais 45, vou para 315 graus, beleza. Então, a gente fez mais uma divisão. Faltam agora mais alguns valores que são bem simples também para vocês saberem. Agora a gente vai pensar na musiquinha. A gente falava de ângulos de 30, 45 e 60, certo? A gente, então, precisa colocar os ângulos notáveis aqui no primeiro quadrante. Então, aqui, digamos, o primeiro passo, que é do 0 até aqui, foram 30 graus. Como os ângulos eram 30, 45 e 60, faltou 60, que é aqui, né? Então, fica 30, 45 e 60. E do 60 vai para o 90. Então, cada passo daqui vale 30 graus. Ó, do 0 até o 30 foi 30. Do 30 eu vou para o 60, então dei mais 30. Então, de 30 mais 30 vai para 60. E de 60 mais 30 vai para 90. Aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio. Só que partindo do 90 agora, né? Eu vou somar mais 30, eu venho para o 120. Esse valor a gente já tinha, né? Que era de 135, então a gente vai somar 30. Então, do 120 eu venho para 150. E de 150 eu somo mais 30, venho para 180. Aí, de novo, seguindo o mesmo raciocínio, a gente pega, soma mais 30, vem para o 210. E do 210, soma mais 30, eu venho para o 240. 240 eu somo mais 30, eu vou para o 270. E aí agora só fica faltando o quarto quadrante, né, para completar o círculo. Eu vou então somar mais 30, partindo do 270 eu vou para o 300. Do 300 eu somo mais 30, eu vou para o 330. E do 330 eu somo mais 30, vou para o 360, fechando assim o círculo. É importante que vocês terem uma coisa em mente. E que também eu acabei não colocando no slide. Os valores de 0 e 360 graus aqui são iguais. Então, se ele pedir o cosseno de 0 de 360 graus, vai ser o mesmo valor porque eles estão aqui no mesmo ponto, certo? E uma coisa que eu acabei também não colocando e vocês devem saber é que aqui nos extremos do círculo o valor é 1. Então, aqui o cosseno vale 1. Porque lembra que eu falei que o raio valia 1, então o raio sai do centro e vem até aqui, então isso tudo vale 1, certo? Então aqui o cosseno vale 1, aqui o seno vale 1, que são os valores positivos, né? Aqui o cosseno em 180 vale menos 1, e no seno vale menos 1, o seno de 270, beleza? Aí agora, juntando tudo isso com os valores, né, que a gente tinha, vocês têm o círculo trigonométrico e vocês conseguem achar os valores de seno e cosseno desses ângulos. Beleza? Só não esqueçam que eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas aqui o cosseno vale 1, repetindo, o seno vale 1, o cosseno aqui vale menos 1 e o seno aqui vale menos 1. Lembrando que aqui é a parte negativa, né, do eixo dos senos. E aqui é a parte negativa do eixo dos cossenos. Aqui em cima é a parte positiva do eixo dos senos. E aqui na direita é a parte positiva do eixo dos cossenos. Beleza? Beleza. Opa, pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Lei dos senos. A lei dos senos é uma lei que a gente utiliza para qualquer triângulo. E a gente utiliza quando a gente tem as seguintes informações. A gente vai ter no exercício 2 ângulos e um lado. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, esse ângulo aqui vale 30 graus e esse aqui vale 30 graus também. E aí ele te dá a informação desse lado aqui, do lado C.
Aí vocês podem usar a relação, que é essa daqui, ó, uma relação de proporção, essa igualdade. Então, vocês fazem, tipo assim, eu tenho esse ângulo e esse lado, então eu posso usar, por exemplo, essa relação aqui, ó. Seno de A, seno de B, e o Czinho que a gente tem aqui. Só que o que que vocês vão fazer? Por exemplo, se você tem dois ângulos e um lado, vocês sempre utilizam essa relação de igualdade. Acho que ficou meio confuso, né? O que eu falei agora. Mas beleza, ó. Vou tentar resumir de uma forma mais fácil. Ele vai te dar dois ângulos e um lado, e aí vocês vão substituir aqui nessa igualdade. Às vezes vocês vão usar só esses dois aqui, ou esse com esse, ou esses dois de cá, então depende do que ele der no exercício, tudo bem? Acho que assim ficou mais fácil de entender. E aí a gente tem a área de um triângulo qualquer, dados os dois lados e um ângulo por ele. Então o que que a gente tem aqui, ó? Eu até abri um outro para vocês entenderem melhor. Só um minutinho. Então, aqui a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, que é para calcular a área. Então, lá a gente calcula, na outra formulinha, a gente calcula o lado que a gente quer saber, ou o ângulo que a gente quer saber. E aqui a gente vai calcular a área, que é lado vezes lado, vezes o seno do ângulo formado por eles. Tudo isso dividido por 2. Ou também meio, né? Como se tivesse um aqui, meio vezes lado, vezes o seno desse ângulo. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar aqui. Então, essa é a lei dos senos. Bem, pessoal? Belezinha. Aí, a lei dos cossenos, a gente já utiliza para quando você tem a medida de dois lados e um ângulo formado por eles. E aí você quer saber o outro lado. Então, por exemplo, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes os lados que você tem vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Que aí seria, tipo assim, você tem o C e o B, esses lados aqui, Czinho e Bzinho, e você tem esse ângulozinho alfa, que é o ângulo formado por eles. Aí você faz o quê? Faz esse B ao quadrado, mais esse Czinho ao quadrado, e subtrai duas vezes esses dois vezes o cosseno, certo? A mesma coisa para os outros lados. Então, essa é a leizinha dos cossenos. É bem facinho, é só seguir a formulinha aqui, que aí vocês vão chegar no resultado do outro lado que vocês querem saber, entendeu? Vocês vão achar a medida do outro lado, certo? Belezinha. Quer complementar alguma coisa, Vini? Certinho? Eu queria falar uma coisa. Geralmente, quando vocês precisam usar essa fórmula de lei dos cossenos, podem aparecer ângulos não notáveis, que são 120, esses mais estranhos. Aí, quando aparecer isso, vocês precisam usar lá o círculo trigonométrico, isso que a gente mostrou para vocês. Vocês vão usar muito nessa fórmula, pode usar também na lei dos senos, que foi anterior. Vocês tiram os valores de lá. Beleza. Muito bem. E aí, nosso último assunto, que é o Teorema de Pitágoras. Então, o que é o Teorema de Pitágoras? É um teorema utilizado para triângulos retângulos, lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Esse daqui é a hipotenusa, que é o lado maior, né? Igual a gente já explicou anteriormente. E a gente tem os catetos, que seria o A e o B. E aí, o que diz esse Teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Cada cateto elevado ao quadrado. E aí, a gente tem uma forma de provar isso bem visual. Eu vou mostrar para vocês. Que é, por exemplo, aqui nesse videozinho que eu vou mostrar para vocês. A gente tem... Ixi, peraí, que senão não aparece nós aqui. A gente tem, por exemplo, aqui a gente chamou de outras letras, tá? Então, a hipotenusa é o A e os catetos são o B e o C.
tá? Bzinho aqui e o Czinho aqui. Então, pensa que A ao quadrado não é A vezes A? Então, a gente pode representar ele como se fosse a área de um quadrado. Lembra que a área do quadrado é lá do lado? Sim? Então, aqui seria a área desse quadrado aqui da hipotenusa, tem que ser igual à área desses quadrados aqui, que são dos catetos. Será que isso é verdade? Vamos provar? Olha só. Vou tirar o som. Só adiantar um pouquinho. Isso, olha lá. Caiu umas bolinhas pra fora aí, mas depois eu coloco de volta. Vocês vão ver aí. Olha lá. Deu certo. Então, significa que o Pitágoras estava certo. Tá bom? A gente pode provar isso daí através desse vídeo. Belezinha, gente? Finalizamos Pitágoras foi aí. verdadeiro. Oi? Tá ruim? Pitágoras foi verdadeiro. Pitágoras Não. acertou. Você viu? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima aula, gente.